Oi gente, tudo bem com vocês? O tema que eu vou falar aqui hoje foi sugestão de um seguidor meu, o Walter Silvestre. E eu peço sempre para vocês colocarem aqui nos comentários para mim sugestões de temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para a gente trabalhar, para a gente interagir e cuidarmos juntos da saúde da nossa mente. Hoje eu vou falar sobre hipocrisia. E eu vou começar de uma forma diferente, tá? Eu vou começar hoje com uma música. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Como eu amo essa música, gente. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. E eu quis começar com ela porque mais do que falar sobre o conceito de hipocrisia e de tantas situações que nos cercam, que ela está presente, eu quero falar em como nós podemos crescer, nos desenvolver e alcançar os nossos objetivos e sonhos, apesar da hipocrisia que existe em nossa volta e no mundo. Porque o objetivo do nosso canal é nos impulsionar na busca da nossa melhor versão sempre, independente do mundo em que nos cerca. Então, para começar, o que é hipocrisia? Hipocrisia significa fingimento, falsidade. Fingir sentimentos, crenças e virtudes que na realidade não se possuem. E a palavra hipocrisia, ela deriva do latim e do grego e ela surgiu na época das representações dos teatros, onde os atores usavam máscaras de acordo com os papéis em que eles representavam nas peças. Mas, gente, para nossa melhora emocional, o importante é entendermos que qualquer situação existente ao nosso redor, ela não precisa nos contaminar. E para falar melhor sobre isso, eu vou explicar um pouquinho do funcionamento da nossa mente. A nossa mente, gente, é como se ela fosse uma esponja e o mundo ao nosso redor fosse a água. Então a nossa mente, ela não tem um filtro, ela absorve, como uma esponja, ela absorve toda a água existente ao redor dela, ela absorve tudo que está ao nosso redor. Não existe para nossa mente nenhuma situação ou informação, né, que ela haja da seguinte forma: ah, isso aqui que aconteceu, isso vai te ajudar a construir uma vida boa. Vamos deixar isso aqui. Ah, esse acontecimento, esse fato, não, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Vamos jogar isso fora. Ah, essa informação aqui, isso vai te ajudar muito a você conseguir o que você quer na vida. Vamos armazenar ela aqui. Não, gente, não é assim. A nossa mente, ela absorve tudo o que acontece com a gente ao nosso redor, sendo bom ou ruim. Então, como é que a gente pode lidar com as situações desagradáveis que nos cercam, né? Como no caso aí, a hipocrisia, se a nossa mente absorve tudo? Gente, nós não temos o controle sobre tudo que nos cerca. Não temos o controle sobre os acontecimentos. Na realidade, a gente é bombardeado o tempo todo pelos acontecimentos, né? Mas acontece que se a gente ficar só julgando e condenando os outros e as situações ao nosso redor em que acontece a hipocrisia, a gente vai acabar se fixando no lugar de vítima. E ninguém aqui quer ser vítima. Então, apesar da gente não poder controlar as pessoas com quem nos relacionamos, o mundo à nossa volta, a sociedade, a gente pode controlar a forma como a gente enxerga e como lidamos com isso tudo. E para isso, a gente precisa entender uma coisa. Gente, em nada no mundo, em nenhuma situação, existe uma só verdade.
O fato, ele pode ser um só, mas a verdade, ela é sempre mais que uma. E a verdade, ela varia de acordo com a nossa lente, ela varia de acordo com a forma como a gente enxerga o mundo. Eu vou falar mais aqui para vocês sobre uma só verdade, um só mundo, quando eu for fazer o vídeo sobre crenças limitantes. E esse vídeo é formidável, gente, vocês não podem perder, tá? Mas por agora, o importante é a gente saber que a gente pode escolher a forma de enxergar os acontecimentos e as situações. E aí vocês podem me perguntar assim: como assim, Liliane? Você está querendo dizer que acontece uma coisa muito ruim com a gente, que a gente pode estar cercado de coisas que a gente não concorda e que mesmo assim a gente pode escolher a forma de enxergar? Sim, gente. É isso que eu estou falando para vocês. Em todos os acontecimentos podemos escolher a forma de enxergar a situação de uma forma que nos impulsione e não que nos limite. E para isso, para vocês entenderem, começarem a entender melhor um pouquinho sobre não existir uma só verdade, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo há uns dias atrás. Sabe aquele dia, gente, em que tudo acontece? Eu levantei mais cedo porque eu estava cheia de compromisso nesse dia. Eu ia ter que ir em muitos lugares, além da minha rotina, que já é corrida mesmo, né? Então eu levantei mais cedo, já tinha deixado pronta a minha produção, que eu ia usar separado. E quando eu fui me aprontar, a pedra do colar que eu tinha separado para usar soltou toda na minha mão. Aí eu fui lá, escolhi um outro colar, né? Coloquei, aprontei e saí correndo. Quando eu tava descendo a escada, o meu relógio caiu na escada com a tela para baixo e quebrou a tela toda. Aí eu já fui tomar café arrasada, né? E já um pouco atrasada por causa desses acontecimentos, né? Aí tomei café. Quando eu entro dentro do meu carro e ligo, o meu carro, que até o dia anterior não tinha nada, não pegou de jeito nenhum, não ligava. Aí eu tive que ir correndo acordar meu marido, pedir ele para me levar, que eu já estava atrasada pro compromisso. Ele foi de pijama e tudo, me levou, consegui chegar, né? E resolver o que eu precisava. De lá eu consegui uma carona para ir para outro lugar que eu precisava, que era perto, né? Então eu consegui aí essa carona. Aí, quando eu resolvi também o que eu precisava, eu liguei para a empresa para ver se tinha alguém que podia ir lá me buscar para me levar na empresa, porque eu tava cheia de coisa para fazer na empresa. Aí tinha um rapaz lá que tava podendo no dia, ele foi lá, me buscou, me levou, né? Aí cheguei na empresa, tô aqui agora, né, gente? Cheguei na empresa. Aí meu marido me ligou falando, né, que o meu carro tinha sido bateria, que ele já tava levando para resolver. Aí nisso, quando eu sentei aqui nessa cadeira, gente, eu parei e pensei, ufa, que dia. E aí quando eu já ia começar a pensar o quão difícil estava sendo o meu dia, eu parei e pensei assim, peraí, Liliane, que verdade você vai escolher usar agora? A de que seu dia foi muito difícil, que aconteceu tudo num dia só, que foi muito estressante, que você teve que correr, se atrasou demais, ou a de que você teve muita sorte? Por quê? Porque teve quem te levasse nos lugares que você precisava de ir. O seu carro foi uma coisa simples de resolver, bateria já está sendo resolvido. O relógio, ele tá com a tela quebrada, mas ele tá funcionando para o que você precisa, que é agendar seus compromissos, acompanhar sua agenda, cronometrar a atividade física que você gosta. O colar, a pedra soltou, mas não quebrou, dá para arrumar o colar. E que no final você conseguiu resolver tudo o que você precisava. Gente, como a nossa mente não filtra, é a nossa consciência que tem que filtrar. Nesse momento eu parei e tomei consciência de que eu podia escolher qual das duas verdades eu iria usar. Porque qual das duas verdades vocês acham melhor, gente? Qual me impulsionaria e me faria me sentir vitoriosa nesse caso? As duas versões da mesma situação que eu falei são verdadeiras. Mas existe, gente, uma que me limita, que me coloca na posição de vítima. E existe uma outra que me impulsiona, que me coloca na posição de vencedora. Qual vocês acham melhor? Qual vocês têm usado na vida de vocês?
Então agora que vocês já entenderam um pouquinho mais sobre duas verdades, né? Eu vou pensar num exemplo, vou falar com vocês um exemplo referente à hipocrisia, né? Como a gente pode usar as duas verdades aí referente aos acontecimentos que nos cercam, onde, né, a hipocrisia acontece. Ela existe, gente. A hipocrisia existe e nós estamos cercados por ela nos relacionamentos, na sociedade, e nós não temos o controle sobre isso. Mas nós temos controle sobre dois aspectos. O primeiro aspecto que a gente pode controlar é que a gente pode nos policiar, a gente pode policiar o nosso comportamento para que o nosso comportamento seja condizente com o que a gente espera no outro, com o comportamento do outro. Aí sim, sobre isso nós temos total controle. E o segundo aspecto que a gente pode controlar é a gente continuar crescendo e se desenvolvendo apesar da hipocrisia, sem focar na hipocrisia existente na nossa vida, no nosso meio. Porque outra coisa, gente, que eu já falei aqui pra vocês e que a gente tem que ficar muito atento é que tudo que a gente foca é o que cresce. Tudo na nossa vida em que a gente focar é o que vai crescer. Então, vamos pensar agora no exemplo em como a gente pode reagir diante da hipocrisia, pensando lá, né, nas duas verdades. Voltando ao conceito de hipocrisia como fingimento, falsidade de sentimentos, de crenças e de virtudes. Vamos pensar que a gente passou por uma situação em que alguém ou a própria situação não foi coerente com o que a gente acha ser verdadeiro. Por exemplo, uma situação em que a gente foi enganado. Como reagir, né, àquela sensação de chateação que essa situação nos causa? Vamos nos lembrar das duas verdades. É verdade, sim, que alguém ou algumas pessoas tentaram ou tentam nos enganar e que isso é muito triste, é muito revoltante, é muito frustrante, é muito desagradável. Mas, como você não tem controle sobre o comportamento dos outros, se você se apegar a essa verdade, você é o quê? Vítima. E, gente, não existe vítima vitoriosa. Ou se é vítima, ou se é vitoriosa e vitorioso. Então, nesse caso, existe uma outra verdade em que podemos nos apoiar para seguirmos o nosso desenvolvimento, que é: a pior mentira é sempre a que a gente conta pra gente mesmo. Então, se alguém, uma situação ou a sociedade agem de maneira hipócrita, o problema é de quem? De quem está mentindo, de quem está enganando. Você pode olhar para essa pessoa e essa situação e pensar assim: coitado, na tentativa de enganar o outro, ele é o maior enganado. Porque, gente, existe hipocrisia, existem problemas, existem situações que não concordamos e que são muito desagradáveis, mas o que vai fazer sempre, gente, toda a diferença vai ser a forma como nós enxergamos e nos posicionamos diante delas. Porque, gente, tá tudo, aqui, tá tudo sempre aqui. Então, eu não poderia terminar esse vídeo de outra forma. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Um beijo e até breve.